Holly Maria Jones nasceu no dia 14 de setembro de 1992, em Toronto, Ontário. Filha de Maria Jones e George Stonehouse, ela também tinha outros 3 irmãos mais velhos chamados Shauna, Natasha e James. Sua família a descreveu como uma menina doce, gentil e muito inteligente. Segundo seus pais, a Holly era conhecida na vizinhança como uma criança educada e comunicativa. Ela cursava a 5ª série do ensino fundamental na escola primária católica St. Louis, onde se destacou desde cedo pelo seu bom desempenho acadêmico, sendo vista como uma aluna promissora. Além disso, ela fazia aulas de canto e violão e amava dançar com sua mãe, com quem tinha uma ligação muito forte. Uma curiosidade sobre a Holly é que ela era uma grande fã da Britney Spears e sonhava em se tornar cantora, assim como ela. Avançando para o dia 12 de maio de 2003, era uma segunda-feira, e a Holly já tinha 11 anos de idade. Ela estava voltando da escola para casa, acompanhada por uma amiga chamada Cláudia, que na época tinha 9 anos de idade. As duas passaram a tarde brincando na casa da Holly, e por volta das 6 horas da noite, a Holly decidiu acompanhar a Cláudia até a casa dela, que ficava a apenas alguns quarteirões de distância dali, e a região era conhecida por ser muito segura, tranquila. Era comum que as crianças fossem para a escola e também voltassem para casa sozinhas, sem necessariamente estarem acompanhadas por um adulto. Então, ninguém viu problema em a Holly sair sozinha para poder acompanhar a Cláudia. Quando a mãe dela chega por volta das 8 horas da noite e não encontra ela em casa, de imediato ela pensa que ela poderia estar com o pai dela. Então, ela liga para o George e pergunta se a Holly estava com ele. Só que ele diz que não, que a filha não estava com ele e que ele teria visto ela saindo para poder acompanhar a Cláudia até em casa. Então, eles vão até a casa da Cláudia e perguntam se ela ainda estava por lá, só que eles dizem que ela não estava mais lá, que ela já tinha ido embora. E aí eles começam a procurar ali pela vizinhança para ver se alguém sabia sobre o paradeiro dela. Só que ninguém sabia e eles ficam em choque. E por volta das 9 horas da noite, eles chamam a polícia e logo em seguida um alerta Amber é emitido para que se alguém visse a Holly em algum lugar, soubesse que ela estava desaparecida e entrasse em contato imediatamente com os agentes. Tem vídeo aqui no canal se vocês quiserem lá dar uma olhada. E aí, por mais que o alerta fosse emitido e que tivesse pessoas se voluntariando para poder ajudar a encontrá-la, as notícias sobre a Holly só foram aparecer na manhã seguinte, quando um homem, acompanhado pelo seu cachorro, descobriram os restos mortais de uma criança dentro de uma bolsa de ginástica no lago Ontário, e ele reportou aos agentes o que havia encontrado. Então, quando os policiais chegaram lá e se depararam com aquela cena, uma das coisas que mais deixou todo mundo chocado foi toda a violência em volta do crime. A criança encontrada havia sido desmembrada. E o que acontece é que nessa bolsa tinha somente o torso dela. E aí a polícia rapidamente inicia uma busca pelo local, atrás das outras partes do corpo, e como resultado, eles encontraram uma outra bolsa que continha a cabeça e os braços de uma menina, que mais tarde, durante a autópsia, foi revelada como sendo a Holly, além também de um halter de cerca de 2 quilos e uma lata de bebida que tinha um pouco de saliva. E um detalhe é que até hoje, 23 anos depois que esse caso aconteceu, as pernas da Holly nunca foram encontradas, e os agentes especulam, que o assassino dela tenha cortado as pernas dela e despejado no lixo normal, e que elas tenham passado despercebidas. A autópsia feita no corpo também revelou que a Holly havia sido abusada sexualmente e estrangulada, tendo seu corpo desmembrado. Logo em seguida, debaixo de suas unhas, os peritos também encontraram DNA do seu assassino, que quando foi testado foi correspondente ao mesmo DNA encontrado na lata que estava perto do local onde seu corpo foi encontrado. No entanto, não havia presença de sêmen em seu corpo. No dia 14 de maio, os agentes fizeram um apelo para que, se alguém tivesse visto uma pessoa carregando algo pesado por aí que pudesse parecer suspeito, entrasse em contato com eles para poder passar mais informações sobre essa pessoa. E além disso, eles também divulgaram fotos das malas que a Holly foi encontrada e dos halteres que haviam sido usados para afundá-las no rio. Uma semana após a descoberta do corpo da Holly, a polícia recebeu cerca de 1.700 pistas, mas que não acabaram contribuindo diretamente no caso. Uma das técnicas que os policiais encontraram para poder ajudar a solucionar esse caso e encontrar o culpado foi a coleta voluntária de amostras de DNA que passaram a ser feitas na região em que a Holly e a família dela moravam. Então, os policiais iam de porta em porta e, com a ajuda de um cotonete, coletavam a amostra das pessoas para poder fazer exames e compará-los com as amostras que haviam sido encontradas. E essas análises foram feitas em pelo menos 300 homens, até que um deles se negou a fazer,
E ele não se negou a fazer apenas uma vez, ele se negou 2 vezes. E obviamente isso chamou muita atenção dos agentes, porque alguns dias antes eles haviam feito um anúncio de que o culpado tinha deixado muitas evidências na cena do crime, como o DNA dele debaixo das unhas da Holly, a latinha, né, com a saliva dele, e que logo ele seria pego. E aí, diante de tudo que estava acontecendo, uma pessoa se negar a ceder o DNA dela, que seria um determinante crucial nesse caso para dizer se ela era ou não culpada. É claro que isso chamou muita atenção dos agentes e fez com que eles ficassem com o pé atrás em relação a essa pessoa. Esse homem então passa a ser observado pela polícia e um dia ele estava bebendo refrigerante e jogou a lata no lixo. Então os agentes foram até lá, coletaram essa lata e mandaram para o laboratório para poder fazer alguns testes nela e comparar o DNA com o DNA que eles já tinham, que havia sido coletado na cena do crime. Então eles fazem essas análises e descobrem que o DNA batia, que era a mesma pessoa. Agora eu vou contar para vocês um pouco sobre quem era esse homem. Ele se chamava Michael Brieri e nasceu em 1968. Na época do crime, ele tinha 35 anos de idade. E antes desse caso, ele não tinha nenhum antecedente criminal. Ele era um desenvolvedor de software que morava próximo à casa da Holly. E quando questionado, ele disse aos policiais que na noite em que ela desapareceu, ele estava em casa trabalhando. Mas os policiais já sabiam que isso não era verdade. Durante as investigações, os policiais descobriram que o Michael era viciado em pornografia infantil, que ele costumava ver fotos de meninas menores de idade sem roupa, tanto em casa quanto no trabalho, e inclusive no dia que ele sequestrou e assassinou a Holly, ele teria usado o computador dele para assistir. Em junho de 2003, o Michael é preso e acusado de homicídio de primeiro grau no caso da Holly. Ele foi interrogado durante 3 horas e não demonstrou nenhuma resistência. Ele confessou o crime e disse que teria esbarrado com a Holly naquele dia, logo após assistir pornografia infantil no seu computador, e a agarrou, levando-a para seu apartamento, onde teria abusado dela. Logo depois, a matou, e em seguida desmembrou na banheira da casa dele com uma faca de cozinha e uma serra manual. Depois disso, ele transportou as partes do corpo dela nas bolsas de ginástica de táxi e metrô até chegar no local em que as despachou. Em 17 de junho de 2004, o Michael renunciou ao seu direito de ter uma audiência onde ele revelaria publicamente os detalhes daquela noite e se declarou culpado de assassinato e sequestro em primeiro grau. Ele recebeu uma pena de prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional somente em 25 anos, ou seja, em 2028. Ele também não apresentou nenhum recurso contra a sentença e segue pagando por seus atos. A família da Holly tenta se recuperar até os dias de hoje do que aconteceu naquela noite, e todos os anos, na data que seria o aniversário dela, eles se reúnem para poder lembrar de como ela era uma menina querida. A região em que a Holly morava, em Toronto, passou por períodos turbulentos logo após a revelação do que aconteceu com ela. Pessoas relataram inúmeras tentativas de sequestro de crianças, e os pais passaram a supervisionar os filhos de perto. Eles não permitiam mais que as crianças saíssem sozinhas de casa, e nem mesmo que fossem ou voltassem da escola sozinhas, como era de costume. Além disso, tiveram algumas crianças da região que passaram a ter medo de dormirem sozinhas em seus quartos. Teve o caso da Elizabeth Smart, que ela foi sequestrada enquanto dormia no quarto dela e os pais dela estavam na casa também. Então o medo começou a tomar conta da região. Inclusive, enquanto eu pesquisava para poder escrever o roteiro de hoje, eu cheguei a ler alguns relatos de pessoas que disseram que moravam na região na época em que o caso aconteceu e que depois disso o bairro nunca mais foi o mesmo. As pessoas passaram a ter medo, a viver apreensivas. Depois do que aconteceu com a Holly, os pais dela, os vizinhos e moradores da região passaram a organizar vigílias, caminhadas e homenagens em sua memória. Um memorial também foi criado próximo ao local onde ela desapareceu, e ele reunia flores, brinquedos, cartas e mensagens deixadas por pessoas que jamais a conheceram, mas que se sentiram profundamente tocadas pela sua história. Com o passar do tempo, iniciativas comunitárias continuaram a ser realizadas em seu nome, como campanhas solidárias e eventos beneficentes, mantendo viva a lembrança de Holly e transformando a dor em um símbolo de união e proteção às crianças. É isso, gente. O caso fica por aqui. Deixa pra mim aqui embaixo qual é a sua opinião, o que você acha do que aconteceu. E se você gostou, não esquece, por favor, de curtir e se inscrever, vai me ajudar muito. E é isso, gente. Um beijão. Até o próximo caso. Fiquem com Deus.